Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. E hoje nós faremos a leitura do capítulo 4, a partir do verso 17 até o final do capítulo, no verso 32. Então, diz assim a Palavra de Deus, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Muito bem, graças a Deus pela sua palavra. No começo do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, que já estudamos, Paulo vem tratar da questão da unidade da igreja, da unidade do povo de Deus, da importância desse povo que toma o nome de Deus como seu pai, como levanta a bandeira, né, com o nome de Deus. Esse povo, ele deve ser um povo unido e não um povo separado, não um povo que se separa, mas um povo que se une, né? É uma característica fundamental do povo de Deus, a unidade. E agora, a partir do verso 17, não menos importante do que a unidade, Paulo vem falar da santidade desse povo de Deus. Então, capítulo 4 praticamente dividido em duas partes. Então, a primeira parte, Paulo fala da unidade desse povo, e a segunda parte, que lemos agora, Paulo vem tratar, uma exortação à santidade, a que esse povo seja um povo santo, um povo que seja parecido com o seu pai, com o seu rei, com o seu guia, com aquele de quem nós tomamos o nome aqui na terra, né? Que é o nome de Deus. Então, basicamente aqui Paulo vai tratar dos dois modos de vida das pessoas, do modo de vida dos pagãos e
modo de vida dos crentes, dos convertidos, daqueles que são filhos de Deus. Então, aqui Paulo vai falar de todas as pessoas. Ele vai dividir em dois grupos. O grupo que não conhece a Deus e a vida que eles têm, e o modo de vida que eles têm, e o grupo que conhece a Deus, que são filhos de Deus, e qual é o modo de vida que esses devem ter. Então, ele coloca ele faz uma divisão e mostra que há uma diferença enorme entre os dois estilos de vida, ou pelo menos deveria haver uma diferença que seria completa, ou seja, a vida do pagão ela é completamente diferente, ou deveria ser, do que a vida, ou em relação à vida do crente. Então ele diz, já no versículo 17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, o seguinte, não vivam mais como gentios. Então, primeira coisa, ele diz que o crente não deve viver mais como gentio. Ele parte aqui, então, do princípio, que nós sabemos desse princípio, e temos que ter isso sempre em mente, que nós éramos, por natureza, filhos da ira, por causa do nosso pecado, e vivíamos como as pessoas do mundo. Então, todos, por natureza, têm esse estilo antigo de vida, que é o estilo do gentio, aquele ele chama de gentio, aquele que ainda não havia se convertido, mas seriam os pagãos, né? Aqueles que não conhecem a Deus. Então, todos nós, você, eu, todos, um dia vivemos dessa forma. Então ele diz aqui, eu digo, não vivam mais como gentios. E é interessante, tá? Porque há uma possibilidade do crente, do filho de Deus, por momentos, né? por alguns momentos ou períodos da sua vida, de levar uma vida pobre, medíocre, a ponto de ser comparada com a vida do descrente, com a vida do ímpio, com a vida do pagão, né? Nós conseguimos ver isso, né? Existe essa possibilidade. Agora, isso deve continuar assim? Paulo, ele vem porque vocês vão perceber que Paulo faz um apelo à consciência, à mente, aos pensamentos, né? Porque dali, ou a partir dali que as coisas acontecem, né? Quando você tem determinado entendimento de uma situação, você, então, conhece a verdade ou não, e pode ter um estilo de vida diferente a partir daquilo, né? Então, como Paulo vai fazer um apelo à questão da consciência, do pensamento, da mente, nós entendemos que aqueles que conhecem pouco Deus, crentes, né, filhos de Deus, que foram convertidos, mas que não buscam a verdade na sua palavra, para serem transformados por ela cada dia, né, de glória em glória, eles correm o risco de levar uma vida parecida com a vida dos gentios, dos pagãos, dos incrédulos, né? Porque o conhecimento que eles têm de Deus é pouco, é pequeno, não buscam conhecimento, né? E é a partir do conhecimento de Deus que nós podemos mudar de vida e ter uma vida de santidade, ou pelo menos buscar ter santidade. Então, não vivam mais como gentios. Olhem para a vida dos gentios, dos pagãos, olhem como eles vivem, não vivem desse jeito. Não é que Paulo faz uma observação geral e diz, olha, tem um ponto ou outro aqui que vocês devem continuar assim. Não, Paulo diz, olha para a vida deles e vocês não devem fazer, ou seja, vocês devem fazer exatamente o oposto do que eles fazem. Não vivam mais como os gentios. Aí ele vai dizer, que vivem, olha as características, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O descrente, o incrédulo, que não conhece Deus, ele se gaba, ele tem orgulho dos pensamentos que ele julga que são elevados,
que são iluminados por filosofias novas. Cada filosofia que é estabelecida, colocada, que vai havendo uma somatória. Olha, alguns pensaram dessa forma, agora outros vieram, mais evoluídos, pensam um pouco mais elevado do que aquilo, nós vamos somando, e agora nós temos a nova filosofia de vida. O mundo está hoje, de certa forma, evoluiu, se modificou, e nós temos que acompanhar isso. Então há uma nova filosofia que nós temos que seguir. Os incrédulos, eles pensam assim, e na cabeça deles, eles são os mais inteligentes, aqueles que têm o conhecimento, porque eles estão firmados nas filosofias ou na filosofia mais nova possível que possa ter aí, né? Só que é interessante que lá em Romanos, o que Paulo fala a respeito dos incrédulos, daqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem o único e verdadeiro Deus. Ele diz assim, no capítulo 1 de Romanos, ele diz, a partir do versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, ou seja, havendo possibilidade de conhecer Deus, né? Porque Deus se manifesta por meio das coisas que Ele criou, o que é invisível de Deus se torna visível por meio da criação, das coisas que Ele criou. Então, Deus, ele pode ser conhecido até esse ponto, né? Não ao ponto máximo de conhecer o Evangelho, mas você consegue observar as coisas que foram criadas e pensar que existe um Deus Criador. Mas nem assim os incrédulos aceitam a possibilidade desse Deus único e verdadeiro. Então, nem um ponto inicial, que seria um start, né, para poder depois buscar mais, nem isso eles querem. Então ele diz, porque tendo conhecimento de Deus, porque eles estão com os olhos abertos, eles conseguem ver as coisas que foram criadas. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, totalmente oposto, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, loucos, e trocaram a glória do Deus incorruptível, único e verdadeiro Deus, por imagem semelhante ao ser humano corruptível, ou seja, eles seguem o que o ser humano corruptível estabelece como filosofia, eles seguem isso, eles trocaram Deus soberano, todo-poderoso, criador dos céus e da terra, eles trocaram a glória que é desse Deus e deram a glória aos homens, né? Aos criadores de filosofias. E então ele diz, dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos. É isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles podem até dizer que acreditam em Deus, mas do jeito deles. Eles chegaram a uma forma de entender Deus a partir da cabeça deles, não baseado em nada, baseado em filosofias humanas, baseado em experiências próprias, baseado em seu próprio raciocínio e pensamento, chegaram ao conhecimento de Deus. Um Deus que não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro nós conhecemos a partir disso aqui, e fora daqui não há conhecimento sobre Deus, porque todo conhecimento de Deus está em Cristo. Então, veja como é amplo isso, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles são vaidosos, eles acham que são os mais inteligentes, eles acham que os crentes, aqueles que estão firmados na palavra de Deus, eles são, na verdade, esses são os tolos, esses são antigos, eles
acreditam em coisas antigas, mas quem é que escreveu a Bíblia? Mas foram homens, mas não foi modificado. Interessante que para as coisas das filosofias humanas eles não fazem essas perguntas, né? Eles apenas acreditam e seguem, né? Agora, contra a Bíblia eles têm argumentos, mas contra o que as pessoas estabelecem como filosofia humana, como filosofia que foi criada de acordo com muita inteligência, se chegou a determinado conhecimento de Deus e é isso. Então, veja como é uma obra maligna, é uma obra demoníaca mesmo, isso. O inimigo realmente quer obscurecer cada vez mais o pensamento do ímpio para que ele não chegue a Deus de forma nenhuma, né? E ele não pode naturalmente chegar a Deus se Deus não vier até ele, ao ímpio, ao descrente, e convertê-lo e rasgar o seu coração para ouvir o Evangelho. Ele não virá a Cristo, não virá. Por sua própria força, pelo seu próprio raciocínio e entendimento, ele não virá a Cristo. Porque cada vez mais ele tem o seu pensamento, a sua mente, a sua consciência obscurecida, o seu coração obscurecido, justamente porque ele vai na contramão do que é a verdade de Deus. E ele não sente nenhum desejo de sair daquela condição, porque ele está vaidoso naquela condição. Ele acha que ele é o mais inteligente, quando na verdade ele se diz sábio. Nós confiamos na palavra, a palavra diz que eles dizem que são sábios, mas se tornaram na verdade tolos e loucos, né? Nós vemos outros trechos na carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, né? Deus fez loucura a sabedoria desse século, a sabedoria atual. Deus tornou isso loucura, e se revelou para os humildes, e se revelou para aqueles que entendem que não têm conhecimento nenhum e que precisam conhecer a Deus, né? Não o contrário, né? Aqueles que estão vaidosos em seus próprios raciocínios e pensamentos, esses não conhecem a Deus. Esses são incrédulos e descrentes, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento, versículo 18 de Efésios 4, tendo o seu entendimento obscurecidos. É o contrário de ser iluminado. Eles acham que são iluminados pelas filosofias humanas, né? Pelas filosofias atuais, as mais novas. São iluminados por isso. Olha, eu conheci tal filosofia que é a mais recente possível, eu li um livro que é assim, eu fui iluminado por isso. Na verdade, ele está tornando cada vez mais o seu entendimento obscurecido. Ele não, o inimigo de Deus está fazendo isso. Separados da vida que Deus concede. Se Deus concede vida, e eles estão separados da vida que Deus concede, eles estão na morte. Eles estão mortos no seu raciocínio. Eles estão mortos na sua consciência. Eles estão mortos em seus pensamentos. Eles estão mortos espiritualmente. Ok? Estão separados da vida que Deus concede, porque estão separados de Deus, não têm conhecimento de Deus. Veja, Paulo quer que os crentes não vivam como os gentios vivem, porque os gentios são assim, os incrédulos, né? Os pagãos, eles são assim, né? Separados da vida que Deus concede, né? Por causa da ignorância em que vivem. Eles acham que conhecem, mas na verdade são ignorantes completamente. Por causa da ignorância em que vivem, e aí é o ponto final, e na verdade é onde tudo começa. Finalzinho do 18, pela dureza do seu coração. Então o coração dos incrédulos se tornou tão duro, tão rígido, que a palavra que Paulo usa aqui no grego é poroses, que é uma pedra, que é a pedra poros. Era a pedra mais dura que o mármore. Era talvez a pedra mais rígida que se tinha na época. E Paulo usa essa linguagem para falar como é que ficou, ou como é que está o coração do incrédulo,
o coração do descrente. Está duro como a pedra poros, mais duro do que qualquer coisa que se tinha o conhecimento. Agora, a partir dessa dureza que se forma no coração, é que o entendimento fica obscurecido, eles vivem na ignorância, estão separados da vida que Deus concede e estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas estão mortos naquilo, né? São pensamentos mortos que não levam a lugar nenhum, são pensamentos que não têm fundamento. Se você pedir para um descrente te explicar perfeitamente naquilo que ele acredita, todo o propósito de vida que há no ser humano, ele não vai conseguir. Vai chegar um momento em que ele fala, olha, mas nesse ponto a gente não conhece, não vai saber, porque não tem como se ligar as coisas, certo? Ele não consegue dar um ponto inicial de toda a história, explicar os acontecimentos e um ponto final, ele não consegue, porque não tem objetivo, não tem objetividade nos pensamentos dos incrédulos, não tem, ok? E tudo parte da dureza do coração deles, que a partir disso há uma incapacidade de Deus estar ali. Quanto mais duro é o coração, menos Deus está. Na verdade, quando o coração é duro, Deus não está lá, ou Deus está ou não está. Então essa dureza representa talvez um solo rígido, seco, duro, que não penetra nada, né? Que não penetra nada. É uma terra dura, seca, morta, que não tem produtividade nenhuma, né? Então esses pensamentos não levam a lugar nenhum. Agora, se você pegar um crente que conhece a palavra de Deus e pedir para ele te explicar, senta que lá vem história, tá? É muita coisa, mas ele vai te explicar. O crente verdadeiro que conhece a palavra de Deus, ele vai te explicar desde o início, o meio, o que está acontecendo e o fim, para onde nós vamos, o porquê, qual é a condição anterior, do meio, do fim, por que as coisas acontecem aqui, por que aconteceram ali, qual é o plano, tudo está no controle. Aquele que conhece a palavra vai saber explicar perfeitamente essas coisas, porque Deus deu o conhecimento a eles, e é a verdade de Deus que foi revelada. Esse coração duro como pedra foi trocado, foi colocado um coração de carne. Vocês lembram? A palavra diz isso. E o Espírito de Deus veio habitar ali. E o Espírito de Deus vindo habitar ali trouxe o conhecimento de Deus para essa pessoa, que é claro, vai sendo revelado a ele pouco a pouco, cada vez mais, de glória em glória, ele vai crescendo, e cada vez mais conhecendo a Deus, mais ainda pode ser santo, e cada vez mais tendo uma vida santificada. O incrédulo não tem essa condição. O incrédulo não pode ter uma vida santa, porque ele não tem o Deus santo habitando dentro dele. Muito bem, versículo 19. Tendo se tornado insensíveis, olha, um coração que é duro como essa pedra é totalmente insensível, é totalmente seco, é totalmente infértil, não tem sensibilidade nenhuma para nada. Então, sendo assim, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Vamos resumir esse versículo? É o seguinte: o coração está tão duro, e a consciência está tão cauterizada e obscurecida, eles não têm capacidade de conhecer a Deus dessa forma, eles não conhecem a Deus, e cada vez menos vão conhecer a Deus, porque cada vez mais eles vão partir para os seus próprios, ou buscar evoluir nos seus próprios pensamentos e raciocínios que estão mortos, que não levam a lugar nenhum. Sendo assim, eles se tornaram insensíveis para se entregarem à libertinagem e cometer todo tipo de impureza de forma desenfreada. A diferença do crente para o descrente é que
a consciência, no modo de vida aqui, tá, irmão? A consciência, ela foi trazida de volta para o crente, para o Filho de Deus. A consciência foi trazida de volta. E ele pode se arrepender dos seus pecados. A diferença, meu irmão, da vida do descrente para a vida do crente é que o crente pode e deve se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, porque ele se torna sensível às coisas, aos pecados, às coisas da vida. Ele se torna sensível, a consciência acusa ele dessas coisas, coisa que o descrente não acontece com o descrente isso. Ele está insensível às coisas. Ele comete o pecado e se entrega àquilo de forma desenfreada, justamente porque ele não pode se arrepender daquilo, porque ele entende que aquilo é o que deve ser feito. Ele se entrega a todo tipo de prazer. Ele acha que todo o prazer dessa vida deve ser experimentado e ele vai fazer isso, porque ele entende então que isso não é pecado, né? Isso não é pecado. Ainda que ele é julgado por ser pecador. Não é porque ele tem a consciência cauterizada, o coração duro, que ele não entende mais o que é pecado, o que é certo, o que é errado, e comete só o que é errado, que ele vai ser julgado de forma diferente, porque ele não tem entendimento. Não. Ele vai ser julgado porque ele trocou aquilo que Deus deu a ele, que poderia, pelo menos, começar a buscar a Deus. Ele decidiu suprimir isso, e na verdade isso ocasionou essa dureza e esse obscurecimento, né? Então, ele não está livre do julgamento só porque ele não entende mais o que é certo e o que é errado, e só comete o que é errado. Ele vai ser julgado e é culpado por isso. É só para a gente entender como que o descrente, o porquê que ele não se arrepende dos seus atos, o porquê que ele continua fazendo as coisas erradas como uma rotina de sua vida e continua nisso. É porque, na verdade, ele não tem consciência. A consciência dele está em trevas. Ele não pode, não consegue por si só sair dessa situação. É por isso que é Deus que tem que tirar essa pessoa dessa condição. Ele sozinho não pode. É Deus que tem que ir lá e que buscar essa pessoa, né? Aqueles que dizem constantemente não ao Evangelho, eles não estão dizendo porque, de certa forma, eles têm condição e não saem dessa condição. É porque Deus não arrebentou com o coração deles ainda. Mas o dia que Deus disser eu quero, esse que diz constantemente não quero, o dia que Deus disser eu quero, essa pessoa vem. Não tem, porque é irresistível o chamado de Deus, né? Ele troca esse coração, ele coloca um coração de carne ali. Por isso, orem pelos descrentes, orem pelos incrédulos, porque eles não podem sair dessa situação, eles não podem sair dessa condição que eles estão, né? De pecado, de obscurecimento, e cada vez mais eles se afundam em lugares mais fundos, porque eles cometem as coisas de forma desenfreada como estilo de vida e cometem todo tipo de impureza. Irmão, a vida do descrente, do incrédulo, ela é toda pecaminosa. Ela é toda pecaminosa, porque todas as faculdades do ser humano foram manchadas pelo pecado. Não há uma partícula sequer de qualquer área do ser humano, de suas faculdades mentais, intelectuais, físicas, né? Sua visão, audição, olfato, paladar, tato, não tem nenhuma dessas áreas que ficou imune ao pecado. O pecado arrebentou com tudo
E todas essas áreas precisam ser transformadas, e só são transformadas a partir do conhecimento de Deus, que daí você tem de novo a sua consciência estabelecida, né? Restabelecida, ela é iluminada, e você pode olhar o que é certo e o que é errado e agora caminhar pelo que é certo. Então a diferença é essa, é o arrependimento, porque nós tivemos a nossa consciência iluminada e a partir de então podemos ver o que é certo e o que é errado. O incrédulo não consegue, ele vai sempre pelo caminho errado, sempre pelo caminho do mal, porque ele é um ser todo manchado pelo pecado, sem ainda ter a sua consciência iluminada, que vem a partir do conhecimento de Deus. Aí ele diz no versículo 20, mas não foi assim. Então ele falou do estilo de vida do descrente, agora ele vai falar do crente. Porque ele falou no começo, não vivam como os gentios, não vivam como os descrentes, não vivam como os incrédulos. E aqui quando ele fala gentil lá atrás, porque você tinha aqui gentios cristãos. Ele chama de gentil porque ele quer fazer uma separação até entre o judeu e o gentil, porque o judeu ainda acreditava no único e verdadeiro Deus, né? Ainda que precisasse de uma iluminação, esse conhecimento precisasse de uma iluminação a partir do Evangelho, que é de Cristo, né? Para que fosse atualizado esse pensamento sobre Deus. Mas o judeu cria no único e verdadeiro Deus, tinha zelo por esse Deus, né? Quando Cristo vem, óbvio que esse conhecimento é ampliado, tá? Mas quando ele diz lá gentil, é porque o gentil, em contraste com o judeu, ele não cria no único e verdadeiro Deus, ele cria em divindades, ele cria em vários deuses, várias filosofias. E dessa forma, o gentil pensava, tinha pensamentos que não levavam a lugar nenhum. Essa é a diferença quando ele diz lá gentil, mas a verdade é o descrente, é o incrédulo, né? É aquele que não crê no único e verdadeiro Deus da forma que se tem que crer, tá? Aí ele diz, mas com vocês, os crentes, os filhos de Deus, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Vocês não aprenderam a viver dessa forma que o incrédulo vive com Cristo. Cristo não ensinou isso para vocês. Cristo não ensinou que vocês podem viver de forma desenfreada, cometendo todo tipo de impureza, sem se arrepender. Não foi assim que vocês aprenderam. Aí ele diz, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Olha que interessante, segundo é a verdade em Jesus. Você pode ouvir sobre Jesus, que é diferente de aprender com Jesus. É diferente você ter informações sobre Jesus do que você ter o conhecimento com Jesus, de Jesus. Uma pessoa pode conhecer sobre Jesus e não ser salva. Ela pode ter todas as informações sobre Jesus, sobre o que ele fez, sobre o plano de Deus, e não ser convertida, e não ser salva, porque ela não aprendeu com Jesus, ou de Jesus, ou nele, não aprendeu nele, aprendeu sobre ele, mas não aprendeu nele. Olha só, se é que de fato, vou repetir, né? Olha, ele diz, então, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Não basta só ouvir falar sobre ele, mas você tem que ser instruído nele. Cristo é o conteúdo, Cristo é o ambiente em que você vai crescer em santidade. Quando você aprende com Cristo e nele, você é imerso nesse mar que é Cristo. Vou usar uma palavra, você é afogado nesse mar que é Cristo. Você é inundado dele, você é submerso nele, você é banhado nele, ele habita dentro de você, fora de você, ao seu redor, te ensinando, que é o Espírito Santo que está aí conduzindo isso.
que é diferente de apenas ouvir sobre Cristo e ter conhecimento de Cristo, ter conhecimento sobre Cristo, é diferente, tá? Então, por isso que ele diz, vocês não aprenderam de Cristo dessa forma que os gentios fazem, se é que de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos. Ele está dizendo, pode ser que alguns aí, de fato, não se converteram e não aprenderam sobre, e não aprenderam nele, e não aprenderam diretamente dele, né? Ouviram só falar sobre ele, né? Essa seria uma possibilidade de alguns ali. Aí esses não podem realmente viver de forma diferente dos gentios, dos incrédulos, né? Somente aqueles que aprenderam nele, aprenderam em Cristo. Somente esses podem viver de forma diferente dos incrédulos. Versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, que é a maneira que vocês viviam antes, que o velho homem vivia, e que os incrédulos vivem hoje, que é a maneira antiga ainda. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Isso significa esforço, irmão. Você deve se esforçar para deixar de lado a velha natureza. Eu não vou ser aqui um hipócrita e dizer que a velha natureza não se levanta em alguns momentos. Não pode se levantar. O velho homem se levanta, irmão, se levanta. Ele se levanta e você, em alguns momentos, você pode observar sua vida se ela não está parecida com a vida do gentio, com a vida do descrente, desculpe. Você busca, às vezes, as mesmas coisas que o mundo busca, você busca ter o mesmo sucesso que o mundo tem, você busca ter a mesma casa que os outros têm, você busca essas coisas. Eu sou assim, irmão. Eu de vez em quando paro, olha o que aconteceu aí com a igreja, nesse período, a igreja toda, né, universal, onde com esse vírus não puderam se reunir. Olha o esfriamento que houve, olha a dificuldade agora de tirar as pessoas de suas casas, né? Não está parecido? Você não olha a vida de um crente, não está parecido com a vida de descrente, né? Então não vou dizer que a velha natureza não se levanta em alguns momentos, em alguns períodos da sua vida, mas nós fomos instruídos, Paulo está dizendo, a deixar de lado essa velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Nós temos que deixar de lado isso, nós temos que nos esforçar. Irmão, você não vai, nós já cansamos de falar sobre isso, você não vai ser salvo por causa do esforço seu em viver na nova natureza. Não é pelo seu esforço que você vai ser salvo, você já é salvo, tá? Mas você deve se esforçar em andar no caminho, porque você só pode chegar ao ponto de dizer que você não consegue cumprir a lei totalmente se você tentar cumpri-la. Você não pode ir de longe só falar, eu não consigo cumprir a lei, então eu nem vou começar. Não, não é assim. Você deve tentar ao máximo cumprir a lei, né? Tentar ao máximo, para que você possa, então, por experiência própria, ver que você é incapaz de cumpri-la e que não é por esse motivo que você vai ser salvo. Mas é sua experiência própria em tentar cumprir a lei e não conseguir que você chega a esse entendimento que não é pelo cumprimento da lei, tá? Mas a lei está lá para que você se esforce em cumpri-la, porque é cumprindo a lei que você deixa de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. E aí, versículo 23, nós fomos instruídos, tanto então, 22, né? A deixar de lado a natureza velha. E o 23, fomos instruídos a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Você tem que deixar, porque não é você, olha como não é pelo seu esforço. O seu esforço é deixar de lado a velha natureza, mas não é esforço que você vai ser renovado pelo Espírito. Na verdade,
quando você se esforça em deixar de lado a velha natureza, algo acontece que não é você que faz, que é você ser renovado, ou ser renovado o espírito do entendimento de vocês. De novo, Paulo usa uma palavra relacionada à mente, a conhecimento, entendimento de vocês. É a nossa cabeça que tem que mudar. É a nossa mente que tem que mudar. Porque o coração, que é o que tem mais interno do ser humano, os desejos brotam dali. E a mente e o coração estão ligadíssimos, né? Estão unidos. O que está na mente é o que está no coração, o que está nos desejos da sua mente, o que a sua consciência vai norteando sua vida, é o que está no seu coração, né? E é isso que tem que ser renovado. A nova natureza vem pela renovação do nosso entendimento, porque quando o nosso entendimento é renovado, nós temos consciência das coisas e podemos andar em nova natureza e não em velha natureza. Nós só podemos deixar de lado a velha natureza e se deixar renovar pela nova natureza quando o nosso entendimento é renovado. Quando o espírito do entendimento, olha que interessante, né? Porque o espírito, quando vem, ele nos comunica não só a graça de sermos salvos, a graça de sermos justificados, mas ele nos comunica o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre Deus, o conhecimento em Deus, né? E isso que faz toda a diferença do crente para o descrente. É por isso que o crente pode ter uma vida diferente, porque ele tem ele tem o espírito do seu entendimento renovado. Versículo 24. E a se revestir, então, da nova natureza. Então, quando o espírito do entendimento é renovado, nós podemos nos revestir da nova natureza. E essa nova natureza vai chegar à sua perfeição no último dia. Naquele último dia, ali vai chegar essa nova natureza na sua forma perfeita. E Cristo está trabalhando em vocês, trabalhando em mim, para que essa nova natureza seja cada vez mais estabelecida em você, né? Você vai ficando cada vez mais parecido com Cristo durante sua vida. E para isso é uma caminhada de arrependimento, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você tem consciência sobre Deus, consciência sobre o certo e errado, e você vai descobrindo áreas na sua vida que você precisa de arrependimento, que é o que o descrente não pode. Não pode porque ele é incapaz de chegar nesse ponto. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus e não segundo o homem. Então, a nova natureza ela é criada segundo Deus, segundo o que há em Deus. A natureza de Deus. A natureza de Deus é a nova natureza que você ganha, que você vai sendo, vai se revestindo. É a natureza de Deus, é a natureza santa de Deus que vai revestindo você. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade é a palavra. Você vai sendo revestido da nova natureza conforme você conhece da palavra de Deus, que é a verdade. Cristo disse, né? A tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, está lá em João capítulo 17. Agora rapidamente, só para a gente encerrar, Paulo vai classificar alguns pecados aqui, ele vai colocar pelo menos 5, né? Se a gente puder classificar assim. Vamos passar rapidamente, olha só, que aqui é a questão da prática. Então ele sempre mostra o pecado e diz que tem que agir contrário a isso. Ele mostra o que o incrédulo faz, o descrente faz, e ele diz que nós devemos fazer o inverso, o contrário, né? Não basta só você não fazer o pecado, mas você tem que fazer o inverso daquilo. Não simplesmente não cometer, mas agir em positividade em relação àquilo. Então, olha só, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, o diabo é o pai da mentira, né? O diabo vem somente para matar, roubar, destruir, ele é o pai da mentira, né? Algumas características aí do inimigo.
deixando de lado a mentira, que cada um fale a verdade. Não só não minta, mas conte a verdade. Fale a verdade com o seu próximo. Aqui ainda, Paulo está tratando da questão da santidade dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então ele falou lá no começo do capítulo sobre unidade e agora santidade. Para que você vai mentir para um irmão, né? Se ele faz parte do mesmo corpo que você? Você está mentindo para o seu próprio corpo. Como é que um membro vai querer o mal do outro? Então, cada um fale a verdade, porque somos membros do mesmo corpo. Aí, então seria mentira, né? Mentir, cada um então fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então, ele está dizendo aqui da ira. Então, fiquem irados e não pequem. Ele está falando a respeito da ira correta, não da ira pecaminosa. A ira correta, vou dar alguns exemplos. Quando Cristo chegou no templo, estava aquele mercado ali acontecendo, Cristo derrubou tudo. Ele estava irado, mas era uma ira correta. Não uma ira sem fundamento, uma ira pecaminosa. Que é diferente de você se irar com algo que não tem fundamento. Se irar com alguém estando errado, né? Você está errado e se ira com alguém. Você está fazendo de algo que é pecado, está tentando fazer aquilo vencer, né? Você se ira a partir de uma situação que você que está errado, então você está irado por aquilo. É uma ira pecaminosa, uma ira errada, que não tem fundamento. A ira aqui, fiquem irados e não pequem, seria mais com relação a uma ira de zelo pelas coisas de Deus, né? Cristo, nós vemos esse exemplo ali, né? Seria o exemplo máximo, né? Cristo tem zelo pela casa do seu Pai, então ele chega lá e derruba aquelas barracas, né? Só que ele diz, fiquem irados e não pequem. Não fiquem irados de forma pecaminosa, a ponto de pecar, porque se você se irar sobre algo que não tem fundamento, aí você está pecando. Só que ele diz o seguinte também, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Se for para você se irar, também você vai ficar quanto tempo irado? Um dia inteiro? Uma semana? Um mês? Não. Resolva essa situação, não permaneça assim, não permaneça irado, porque isso não é característica do crente. O crente é uma pessoa que vive irada? Não é característica. Você pode se irar por um momento, uma ira correta, tendo zelo por Deus, né? Mas aquilo deve passar. Ou você resolve a situação, se foi uma ira com relação a alguém, resolva aquela situação o mais rápido possível. Não é para ficar um dia inteiro, desde que o sol nasce até que o sol se põe, irado, né? Nem deem lugar ao diabo. Então, o diabo gosta de pegar pessoas que estão iradas e trabalhar nessa situação para que isso se estenda e aquilo vire raiva e aquilo cause amargura, que a amargura está mais para frente aqui, nós vamos ver. O diabo gosta, ele fica espreitando essas pessoas que começam com determinada ira, ele fica ali em cima para que aquilo se estenda e aquilo perturbe a pessoa e você adoece por causa disso, né? Então, fiquem irados, mas não a ponto de pecar, não cometam ira pecaminosa. Agora 28, vai falar do roubo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, né? Para que tenha o que repartir com o necessitado. Não simplesmente aquele que rouba, que vai lá e pega, mas aqueles que se aproveitam dos outros, né? Isso é um roubo também. Aquele que pisa em cima do irmão para se sobressair, que rouba não só dinheiro, mas rouba a condição, rouba a posição do irmão, rouba qualquer coisa que for, né? Aquele que faz isso, pare, não só pare, mas faça o contrário, trabalhe com as suas próprias mãos para repartir com os outros agora, né? Se você tomou do outro, agora você trabalha para que chegue a um ponto de você poder repartir, né? Versículo 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja,
mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmão, que pecado está aqui, né, nessa lista, mas que pecado que é tão praticado? Não é só de você falar palavrão, mas é você falar coisas que não acrescentam nada na vida do outro, na verdade, destroem. São assuntos que não trazem graça nenhuma, não edificam. Na verdade, são assuntos que trazem uma destruição de outra pessoa, de determinada situação, né? Como é fácil cair nesse erro, né? Fofoca, fala mal do outro pelas costas, xingamentos, sabe? Então, tem que haver uma mudança, né? Olha só, ao invés de você não mais falar, né? Então, não só não fale mais coisas sujas que não acrescentam nada, mas fale coisas boas para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmão, se o que você vai falar não vai trazer graça para o outro, fique quieto, nem abra a boca. Se você não tem nada para falar que seja bom, é melhor que não fale nada, é melhor que você fique calado, em qualquer situação, situação que você se encontrar. Versículo 30. E não entristeçam o Espírito Santo, né? Ainda em relação a isso, essas palavras. Porque quando nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós já fomos selados, olha só. Mas nós podemos ainda ter esses relances dessa vida parecida com a vida dos incrédulos. Um crente que tem o Espírito Santo, ele pode ocasionalmente falar algo que não edifica? Pode. Perde a salvação por isso? Não perde. Não perde porque senão você ganha e perde, ganha, perde. Senão o dia inteiro, né? Uma coisa que você falou, gritou, se irou de forma errada, perdeu a salvação. Meu Deus, me perdoa por isso, ganhou a salvação. Aí falou uma outra coisa, perdeu a salvação. Meu Deus, me arrependo, ganhou a salvação. Não perde, nós fomos selados com esse Espírito Santo. Só que esse Espírito Santo que já selou, você pode entristecê-lo, agindo dessa forma. Então, esses pecados que estão aqui, o cristão, o crente verdadeiro pode cometer ocasionalmente? Pode. Agora, ele vai cometer tranquilamente isso e vai ficar tranquilo com a sua consciência? Não. Quando cometer, ele não vai ficar em paz por causa da sua consciência. Ele vai precisar, ele vai ter necessidade de chegar diante de Deus e falar: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? E não é porque ele precisa ganhar de novo a salvação, mas é porque ele tem dentro dele o Espírito Santo, a consciência restaurada que acusa ele. Veja, irmão, sabe por que nós, diante do tribunal de Cristo, nós não vamos ser julgados? Porque nós lemos em João 3, né, que nós não vamos ser julgados por isso, porque já cremos nele. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. Sabe por quê? É porque a sua consciência que foi colocada novamente aí acesa, ela já te julga. O primeiro tribunal de Deus na vida do crente é a consciência. Ela já acusa, e ali ela já acusa, ele não fica em paz, ele vai se arrepender e vai pedir perdão. É por isso que o primeiro tribunal de Deus, ou o tribunal de Deus na vida do crente, é a consciência, porque agora ele tem ela acesa, o seu entendimento renovado. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E isso está guardado, tá? Isso você não perde. Versículo 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Irmão, isso aqui é aquela pessoa que é amargurada, é raivosa, é indignada com tudo. Ela é
aquela pessoa que está sempre arrumando picuinhas, sempre amargurada. Ela não consegue passar um dia sem que haja um amargor dentro dela, contra tudo, contra todos, contra o irmão. Aqui é claro, isso na vida do descrente, Paulo está dizendo aqui, né, entre linhas, que é comum e que isso é uma coisa normal, mas não deve ser na vida do crente. O crente não pode viver amargurado, indignado. Irmão, se você quer justiça, vai ter, mas não é você que vai fazer, é Jesus, é Deus. Para que você vai gritar? Então olha que erro também fácil de cometer, de cair. Blasfêmia, falar mal dos outros pelas costas, né? Bem como qualquer maldade. Difícil, tá? Mas Paulo está orientando a que nós não vivamos assim. Não vivamos assim. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, porque isso é coisa que os descrentes fazem por natureza e fazem bem isso. Isso eles fazem bem, né? Você não deve fazer isso bem. Você deve, se isso acontecer, brecar imediatamente. Olha o versículo 32. Pelo contrário, sejam bondosos para com os outros e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ao invés de carregar amargura contra as pessoas, indignação, ira aqui pecaminosa, tá? Ira que não tem fundamento, gritaria e brigas, blasfêmias. Faça o contrário. Seja bondoso para com o irmão. Seja bondoso, aqui ainda se tratando da família de Deus, do corpo de Cristo. Perdoem uns aos outros, porque vocês foram perdoados. Não tem pecado que o irmão cometa que você não possa perdoar. Porque não tem pecado que você cometa que Deus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se existe um além desse, vocês me orientam, eu não sei. Blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado imperdoável. Fora isso, todos os pecados são perdoáveis. E na sua vida foram, na minha foram. Eu não sei quais são os seus pecados que foram perdoados, mas eu sei que todos podem ser perdoados e foram. Na minha vida também. Então perdoem uns aos outros, assim como Deus em Cristo já perdoou vocês, né? Você quer justiça? Deixa para Deus. Deus sabe o que faz, né? Não é você que tem que ganhar as brigas aqui, se é que as brigas têm que começar. Quando você briga com alguém, você quer sair vencedor, né? Porque o orgulho fala mais alto. A briga nem deve ser começada, mas ela não deve ser ganha por ninguém. Você tem que ceder e perdoar, né? Assim como você foi perdoado. Muito bem, então assim encerramos o capítulo 4 e vamos dar sequência aí depois no capítulo 5, nos próximos estudos. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.